Cumprimentamos a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Que alegria começarmos mais um ano em família e em comunhão com o Senhor e os irmãos, e com você que nos acompanha, na certeza de que em todas as coisas somos mais que vencedores. Estamos sendo sustentados e dirigidos pelo Espírito Santo. No raiar deste novo ano, nós, do Grupo de Trabalho, Organização e Método da Igreja Cristã Maranata, reafirmamos o nosso compromisso de contribuir com as famílias nas temáticas pertinentes à educação das nossas crianças, intermediários e adolescentes, para esta vida terrena e para a vida eterna com Deus. Como a professora Mônica Médici, doutora em educação, ressaltou nos 2 episódios de dezembro, nós somos formadores de cultura cristã, fundamentada na Bíblia, e não seguidores de outras culturas produzidas pelos homens. Essa afirmação nos faz pensar qual ou quais concepções de mundo se presentificam na nossa vida familiar e nas escolas em que nossos filhos estão inseridos. O livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, registra que pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E de igual modo, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, é enfático em registrar que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em ambos os textos, o Senhor nos mostra que no princípio era o Verbo, isto é, foi pela palavra que ele constituiu tudo, que criou tudo tão belo para depois nos criar. E com quais palavras criamos os nossos filhos? Nossas palavras têm origem na eternidade? São palavras que os qualificam, os encorajam, os edificam, os motivam, ou palavras que os inferiorizam, os desqualificam e os destroem. Como pais e ou responsáveis pela formação das crianças e adolescentes, já pensamos que tudo que diz respeito a elas, a começar pelo próprio nome, chega do mundo exterior à sua consciência, inicialmente pela palavra dos pais, com a sua entonação, com a tonalidade emocional e seus valores. Isso significa que a criança toma consciência de si e do mundo por meio dos outros, porque é deles que recebemos as primeiras palavras e experiências. Conseguimos assim compreender o poder da palavra? Pela palavra, Deus criou os céus e a terra, o universo, tudo Ele fez. E de modo semelhante, as nossas palavras exercem um papel fundamental na formação da consciência das crianças e adolescentes. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 34, o Senhor nos adverte que a nossa boca fala o que há em abundância no nosso coração. E o que há no nosso coração que temos proferido para a vida dos nossos filhos? As nossas palavras têm sido abençoadoras? No livro de Salmos 19:14, o Senhor nos ensina: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Portanto, na educação de nossos filhos, as nossas palavras devem ser agradáveis a Deus, como está escrito em Colossenses capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Assim, se somos templos do Espírito Santo, as palavras que proferimos devem ser amáveis, conter a correção com afeto, temperada com sal, isto é, na medida certa e cheia da graça de Deus. Porque é a partir das palavras que as crianças ouvem e internalizam que elas se constituem como cidadãos, como ser social. E que cidadãos nós estamos querendo formar? Nós queremos que os nossos filhos sejam.
que possamos ficar atentos às qualidades e aos esforços de nossos filhos, para que possamos elogiá-los pelos seus feitos. O elogio, o amor, faz com que eles tenham coragem e confiança em si mesmos, sintam-se motivados a se esforçarem cada vez mais para fazerem o que é certo. Pois como está escrito em Provérbios 16, 24, favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. As nossas palavras precisam alimentar a alma dos nossos filhos e, ao mesmo tempo, dar estrutura para serem bons cidadãos nesta vida terrena. Que o Senhor nos abençoe grandemente neste novo ano na educação de nossos filhos. A paz do Senhor Jesus.